como Deus os livrou do exército do faraó na travessia do Mar Vermelho e os conduziu ao Monte Si, onde entregou a Moisés os 10 mandamentos. Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora um homem afirma tê-los encontrado. Veja só, e se a relíquia mais poderosa da história da humanidade nunca tivesse sido perdida, apenas escondida no coração dos desertos da Arábia Saudita? Ergue-se uma montanha a qual ninguém tem permissão para se aproximar. Cercada por muros, patrulhas e um silêncio que perdura há décadas, essa montanha é Jabal al-Lawz. E alguns pesquisadores acreditam que ela possa ser o verdadeiro Monte Si, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Essas tábuas de pedra, a escrita de Deus, seus 10 mandamentos. Mas eis a pergunta que ninguém parece disposto a responder. O que poderia estar escondido dentro de uma montanha que os governos não querem que o mundo veja? Alguns afirmam que no interior da rocha existe uma câmara selada. E dentro dela um objeto cujas dimensões correspondem às da lendária Arca da Aliança. E se isso for verdade, a história que você está prestes a ouvir poderá mudar a história para sempre. Mistério da localização do Sinai. Vamos começar pelo básico, porque a maioria das pessoas nunca questionou isso. Se você cresceu aprendendo sobre Moisés e o Êxodo, provavelmente lhe ensinaram que o Monte Sinai está localizado na Península do Sinai, no Egito. Há uma montanha lá chamada Jebel Musa, a Montanha de Moisés. E tem sido o local tradicionalmente aceito por mais de 1000 anos. Ao pé dessa montanha fica o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mosteiros cristãos em funcionamento contínuo mais antigos do planeta. Foi construído no século VI por ordem do imperador bizantino Justiniano I, que queria proteger os monges que viviam na região e fortificar o que se acreditava ser o local da sarça ardente. Antes de Justiniano, foi a imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, quem por volta de 330 de Jitsui, encomendou a pequena capela original naquele mesmo local. E ela foi a mesma mulher que viajou pela Terra Santa identificando locais sagrados. E quando ela apontou para a base de Jebel Musa e disse que ali era onde Moisés estivera, foi basicamente isso. Uma capela foi construída, peregrinos vieram, séculos se passaram e todo o mundo cristão a aceitou sem muita resistência. E veja Santa Catarina. A Basílica de Santa Catarina é um lugar verdadeiramente notável. Sua biblioteca abriga mais de 3.300 manuscritos antigos. Disse que a biblioteca contém manuscritos pertencentes ao médico grego Hipócrata e uma rara versão da Bíblia escrita no antigo texto Syriac, considerada a cópia mais antiga do mundo. Sua coleção de 2000 ícones inclui alguns dos mais antigos ainda existentes no mundo. E a UNESCO a designou Patrimônio Mundial em 2002. Sem dúvida é um tesouro da civilização humana. Mas eis o problema: ser um tesouro não a torna o local certo. E quando se remove a tradição, a arquitetura, os séculos de peregrinação e se observa as evidências concretas, algo não se encaixa. Quase não existem evidências arqueológicas que liguem Jebel Musa aos eventos descritos no livro do Êxodo. Nenhum vestígio de um grande acampamento israelita. Nenhuma ruína de altar, nenhuma rocha partida, nada que corresponda às descrições incrivelmente específicas do texto bíblico. E quando você realmente se aprofunda nas Escrituras, e eu me refiro a ler as passagens originais, não apenas o resumo da escola dominical, a geografia desmorona. A Bíblia diz que, depois de fugir do Egito, Moisés foi para a terra de Midian. Foi lá que ele encontrou a sarça ardente. Foi aquilo que Deus lhe disse para trazer os israelitas de volta a esta montanha. Agora, aqui está o ponto crucial. Midian não fica no Egito. Todas as fontes antigas a localizam no que hoje é o noroeste da Arábia Saudita. No primeiro século, o historiador Flávio Joséfo localizou o Monte Si na Arábia Petraá, uma província romana que abrangia a Jordânia moderna e o noroeste da Arábia Saudita.
E o apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas 4:25, afirmou claramente que o Monte Si está na Arábia, não perto da Arábia. Na Arábia. Então, por que o mundo inteiro estava procurando no lugar errado? Alguns pesquisadores acreditam que a resposta é política. Quando Helena escolheu o local no século IV, a península do Sinai estava sob controle romano. Era conveniente, acessível e seguro. Os romanos podiam construir ali e administrar os peregrinos. A Arábia Saudita era um mundo completamente diferente, tribal, de difícil acesso e, após o século VII, território firmemente islâmico. Ninguém iria construir um local de peregrinação cristã ali. Então a igreja optou pelo que estava disponível. E com o tempo a conveniência se tornou tradição, e a tradição se tornou verdade absoluta. E assim, a montanha errada se tornou a montanha certa por 1700 anos. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Jebel Musa nem sequer corresponde particularmente bem à descrição bíblica. O texto descreve uma montanha isolada visível a grande distância com uma enorme planície em sua base, onde uma nação inteira poderia acampar por meses. Jebel Musa faz parte de um conjunto compacto de picos sem uma planície significativa. Uma nobre espanhola chamada Ageria, que visitou o local por volta de 380 d.C. e deixou um dos primeiros relatos escritos sobre ele. Descreveu o vale como estreito e os caminhos difíceis. Bonito sim, mas um lugar onde 2 milhões de israelitas acamparam com seu gado por quase um ano. A matemática não fecha. Estudiosos que visitaram ambos os locais e os compararam com o texto bíblico reconhecem isso discretamente há décadas. Mas a tradição é poderosa. Uma vez que algo se torna aceito, é preciso um terremoto para mudá-lo. Mas no século XX as pessoas começaram a fazer perguntas sérias. Consultaram seus mapas. Releram Gálatas 4:25. Traçaram a provável rota do êxodo não pela península do Sinai, mas para o leste através do Golfo de Acaba até a antiga Midian. E essas perguntas as levaram a um pico escuro e irregular que se eleva a 2.580 metros acima do deserto saudita. Uma montanha cujo nome é Jabal al-Jones. Ele acredita que o Monte Si está localizado aqui muito perto do local proposto para a nova mega-cidade saudita. A Montanha das Amêndoas fica bem no coração da antiga Midian. Uma montanha que, desde o primeiro olhar, dá a impressão de que algo aconteceu ali. Indícios reais do Sinai. Ora, se Jabal al-Law for apenas mais uma montanha no deserto, então não deveria ter nada de extraordinário. Deveria ser igual a qualquer outro pico na região de Hijaz. Bedes, seco sem nada de especial. Mas não é bem assim. E os objetos encontrados dentro e ao redor dessa montanha parecem uma lista de verificação saída diretamente do livro do Êxodo. Comecemos pelo cume. O topo do Jabal al-Law é uma rocha enegrecida, não apenas escura, enegrecida como se o pico tivesse sido submetido a algum tipo de evento de calor extremo. A rocha no topo está chamuscada de uma forma que os geólogos têm tido dificuldade em explicar apenas por processos naturais. Ora, o que diz a Bíblia sobre o Monte Si, Êxodo 19:18? O Monte Si estava coberto de fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. Segundo o texto, a montanha ardeu e o topo de Jabal al-Law se assemelha exatamente a uma montanha queimada. Mas isso é apenas o começo. Na base da montanha há uma enorme rocha fendida gigantesca do tamanho de um prédio situada no topo de uma colina. E percorrendo a face desta rocha existem canais profundos, padrões de erosão consistentes com um enorme volume de água fluindo dela. No meio do deserto, em uma área onde a chuva é praticamente inexistente, o que a Bíblia descreve. Moisés golpeando uma rocha e água jorrando para saciar a sede de toda a nação israelita.
E aqui está exatamente onde você esperaria encontrá-la se este for o verdadeiro Sinai. Quero que você imagine isso. Você está em um dos lugares mais secos da Terra. A areia se estende em todas as direções e à sua frente está uma rocha completamente aberta com canais lisos formados pela erosão da água, percorrendo suas laterais, como se um rio tivesse jorrado dela. Não há rio algum perto desta rocha. Não houve nenhum em toda a história registrada. Então, o que causou essas marcas de erosão? Que força da água esculpiu esses canais em um lugar onde quase nunca chove? A explicação convencional é: bem, na verdade, não há uma que satisfaça. Agora vamos falar sobre algo que me arrepiou na primeira vez que vi fotografias disso. Perto da base da montanha Itia, pesquisadores encontraram petróglifos antigos esculpidos nas rochas. E o que são touros, vacas e bezerros esculpidos em pedra em um estilo consistente com a arte litúrgica do Antigo Oriente Próximo. Agora, qual é o pecado mais famoso cometido pelos israelitas na base do Monte Sió? O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava na montanha recebendo os mandamentos, o povo abaixo construiu um ídolo de ouro em forma de bezerro e o adorou. E alguém milhares de anos atrás esculpiu imagens de bezerros nas rochas na base de Jabal Alaus. Coincidência talvez, mas as coincidências estão começando a se acumular, não é? E tem mais uma coisa. A área ao redor da montanha inclui uma vasta planície grande o suficiente para acomodar um acampamento com potencialmente 2 milhões de pessoas. A Bíblia descreve os israelitas acampando na base da montanha por um longo período enquanto Moisés subia e descia o pico. É preciso espaço para isso. Espaço enorme. E Jabal Allah tem de sobra. Cume enegrecido, rocha fendida pela erosão da água, petróglifos de bezerros, vastas planícies para um acampamento gigantesco. Cada detalhe se encaixa, cada um deles. Então, aqui está a pergunta que deveria estar tirando seu sono esta noite. Se essa evidência é real, por que não é notícia de primeira página? Por que equipes de arqueólogos não estão invadindo este local? E isso nos leva ao que talvez seja a parte mais perturbadora de toda essa história: a Montanha Proibida. Jabal Alau é completamente inacessível. O governo saudita cercou o local com cercas, câmeras de segurança e guardas. Placas avisam que a entrada é proibida. E isso não é recente. As restrições estão em vigor há anos, muito antes de qualquer atenção pública trazer a montanha aos holofotes. Agora sejamos justos. A Arábia Saudita restringe o acesso a muitos sítios arqueológicos. Isso não é incomum, mas o nível de segurança em torno de Jabal Alau vai além das medidas normais de preservação. Estamos falando de cercas de nível militar. Estamos falando de pessoas sendo presas por se aproximarem demais. Por quê? O primeiro ocidental a chamar a atenção para Jabal Alau foi Ron Wyatt, um arqueólogo amador do Tennessee, que no final da década de 1980 afirmou ter cruzado a fronteira para a Arábia Saudita e explorado o local. Finalmente, esta noite, uma busca bíblica terminou mais uma vez com mais perguntas do que respostas. Por anos, cientistas e arqueólogos amadores vasculharam as montanhas, mas elas ainda não foram testadas. E para muitos repórteres, elas parecem apenas rochas. A história de Wyatt é controversa, para dizer o mínimo. Ele foi preso pelas autoridades sauditas, detido e eventualmente libertado. Mas as fotografias e descrições que trouxe consigo foram suficientes para gerar um grande interesse. Wyatt afirmou ter visto a rocha partida. Afirmou ter visto altares e marcos de fronteira consistentes com o relato bíblico. Afirmou que o cume enegrecido era diferente de tudo o que já vira em qualquer outra montanha da região. Independentemente de você acreditar que Ron Wyatt era um visionário ou uma fraude. E há pessoas apaixonadas em ambos os lados desse debate. O fato é que as características físicas que ele descreveu
foram verificadas independentemente por imagens de satélite e expedições posteriores. Depois de Wyatt, outros pesquisadores o seguiram, alguns usando pseudônimos. Alguns entraram na região sob o disfarce de permissões turísticas para áreas próximas. Quase todos voltaram dizendo a mesma coisa. As evidências no local são impressionantes e o governo saudita claramente não quer que ninguém as documente. Um detalhe que continua surgindo nesses relatos é a presença do que parecem ser antigos marcos de fronteira ao redor da base da montanha. E o livro do Êxodo afirma especificamente que Moisés recebeu a ordem de estabelecer limites ao redor do monte e marcos físicos que o povo estava proibido de cruzar sob pena de morte. Estabeleça limites para o povo ao redor da montanha, disse Deus a Moisés. E diga-lhes, cuidado para que não se aproximem da montanha nem toquem em sua base. Ali, no deserto ao redor de Jabal al-Laus, pesquisadores identificaram uma série de estruturas de pedra que se assemelham a marcos de fronteira colocados em intervalos regulares, formando um perímetro ao redor da base da montanha. Há também relatos do que parece ser um antigo altar próximo ao sopé da montanha, uma estrutura de pedra consistente com o altar que Moisés teria construído antes de subir para receber os mandamentos. A Bíblia descreve esse altar em detalhes. E a estrutura encontrada em Jabal al-Law, embora desgastada por 3 milênios de ventos do deserto, parece corresponder a essas descrições. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Alguns teóricos acreditam que o governo saudita não está apenas protegendo um sítio arqueológico. Eles acreditam que os sauditas sabem exatamente o que aquela montanha representa. E acreditam que o reino tem conduzido discretamente suas próprias investigações longe dos olhos do mundo sobre o que pode estar escondido não apenas ao redor da montanha, mas também em seu interior. O que nos leva à parte desta história que muda tudo: a missão secreta com drones. Nos últimos anos, rumores começaram a circular no submundo da arqueologia bíblica e da pesquisa alternativa. E a alegação era explosiva. Uma missão secreta de escaneamento havia sido realizada em Jabal al-Laws, usando tecnologia de ponta, especificamente um drone equipado com radar de penetração no solo, o tipo de tecnologia normalmente usada em levantamentos geológicos e reconhecimento militar. Agora quero ser completamente transparente com vocês. Os detalhes dessa suposta missão são controversos. A veracidade das fontes é contestada. Alguns pesquisadores juram por ela, outros a consideram uma elaborada invenção. Mas o que vou descrever a seguir circula em círculos de pesquisa sérios há anos. E as implicações, se parcialmente verdadeiras, são impressionantes. Segundo relatos, um drone especialmente projetado foi utilizado sobre Jabal al, voando baixo o suficiente para penetrar a rocha com ondas de radar, mantendo-se ao mesmo tempo difícil de detectar. O drone teria realizado múltiplas passagens sobre a montanha, escaneando camada por camada, construindo um modelo tridimensional da estrutura interna da montanha, incluindo tudo o que está oculto sob a pedra. O radar de penetração no solo funciona enviando pulsos eletromagnéticos para uma superfície e medindo as reflexões. Diferentes materiais, rocha sólida, bolsas de ar, metal, água refletem o sinal de maneira diferente. Compilando milhares dessas leituras, é possível construir um mapa detalhado do interior de uma estrutura sem precisar sequer perfurar a superfície. É a mesma tecnologia usada para descobrir câmaras ocultas na Grande Pirâmide de Gizé. É comprovada, é real, e supostamente foi utilizada em Jabal al-Law. O drone teria escaneado toda a montanha ao longo de várias passagens. Os dados foram compilados. O modelo 3D foi construído, camada após camada de granito sólido e basalto, exatamente o que se esperaria de uma montanha nessa região. Normal, sem nada de especial, até que o software começasse a renderizar as seções mais profundas, porque a uma certa profundidade, supostamente a várias centenas de metros abaixo do cume, os sinais do radar mudaram.
A rocha sólida e uniforme deu lugar a algo diferente, uma anomalia, um vazio onde deveria haver pedra. E à medida que o software refinava a imagem, a forma desse vazio tornou-se mais nítida. Não foi aleatório. Não era uma caverna natural com paredes irregulares e recortadas. Tinha geometria, tinha estrutura, tinha bordas. E quando os pesquisadores analisaram os resultados, o que encontraram dentro daquela montanha os deixou perplexos. Porque, de acordo com esses dados, Jabal não é apenas uma montanha. Há algo dentro dela. Algo que, segundo todos os padrões lógicos e geológicos, não deveria estar lá. Câmara oculta da Arca. De acordo com os dados de escaneamento supostamente obtidos nas profundezas do interior de Jabal al-Lawz, muito abaixo do cume enegrecido, além de centenas de metros de rocha sólida, o radar de penetração no solo detectou um vazio. Não uma caverna natural nem uma fissura geológica, mas uma câmara em forma de cúpula lisa, com dimensões e geometria que sugerem ter sido esculpida por mãos inteligentes ou formada por algum processo que a geologia atual não consegue explicar. Mas não foi isso que tirou o sono dos pesquisadores. Dentro dessa câmara, o radar teria detectado estruturas, formas geométricas angulares deliberadas, coisas que não ocorrem naturalmente dentro de montanhas. E no centro dessa câmara, isolado, distinto de tudo ao seu redor, um objeto retangular. Um objeto retangular cujo comprimento, largura e altura correspondem com precisão arrepiante às dimensões dadas no livro do Êxodo para a Arca da Aliança. 1/2 côvados de comprimento, 1/2 côvados de largura, 1/2 côvados de altura, aproximadamente 1 metro por 0 metros por 0 metros. Um cofre de ouro construído para guardar as tábuas de pedra da lei de Deus. Agora, preciso que você reflita sobre isso por um segundo. Deixe a informação penetrar. Se esses dados forem precisos, e isso é uma grande incógnita merecendo ser questionados, contestados e investigados, então o artefato religioso mais importante da história da humanidade pode estar dentro de uma montanha na Arábia Saudita. Uma montanha que corresponde a todas as descrições bíblicas do Monte Si. Uma montanha que o governo saudita cercou e protegeu por décadas. Uma montanha com um cume queimado, uma rocha fendida, petróglifos de um bezerro de ouro e espaço para 2 milhões de pessoas acamparem em sua base. A Arca da Aliança, o objeto que a Bíblia diz que podia derrubar muralhas de cidades, matar homens que a tocassem e canalizar a presença literal de Deus. O objeto que Indiana Jones passou um filme inteiro procurando. O objeto que a Etiópia alega possuir, que os cavaleiros templários supostamente buscavam, que foi alvo de mais caças ao tesouro, teorias da conspiração e pesquisas obsessivas do que talvez qualquer outro artefato na história registrada. E consideremos as implicações teológicas por um instante. De acordo com a Bíblia, a arca era guardada no Santo dos Santos, a câmara mais interna do templo em Jerusalém. Somente o sumo sacerdote podia entrar nessa câmara uma vez por ano. Quando o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., no final do século VII a.C., o Império Babilônico rapidamente conquistou as terras a oeste do rio Eufrates, incluindo o Reino de Judá. A arca simplesmente desapareceu dos registros históricos, sumiu. Não há registro de sua captura, não há registro de sua destruição. Ela simplesmente sumiu da narrativa como se nunca tivesse existido. E por 2.500 anos ninguém conseguiu dizer com certeza onde ela foi parar. Alguns estudiosos propuseram que o profeta Jeremias escondeu a arca antes do cerco babilônico. O segundo livro de Macabeus menciona Jeremias escondendo a arca em uma caverna na montanha onde Moisés subiu e viu a herança de Deus, que é naturalmente o Monte Si. Se Jabal al-Lawz é o verdadeiro Monte Si.
Então, um antigo texto judaico está literalmente nos dizendo que a arca foi escondida dentro dessa montanha. Isso não é especulação. Trata-se de uma pista textual que esteve à vista de todos por mais de 2000 anos dentro daquela montanha bem ali atrás de uma cerca guardada por soldados. Agora, deixe-me ser o primeiro a dizer que isso não foi verificado de forma independente por instituições científicas renomadas. Nenhum artigo científico revisado por pares confirmou essas digitalizações. A origem dos dados permanece controversa. E há pessoas com sólida formação acadêmica que acreditam que isso seja uma interpretação errônea de formações geológicas naturais ou uma completa invenção. E sabe de uma coisa? Essas pessoas podem estar certas, mas é isso que me faz voltar a essa história. Se não é nada, se Jabal al-Luz é apenas uma montanha e não tem nada de extraordinário. Então por que as cercas? Por que os guardas? Por que as prisões? Por que o governo saudita durante décadas tratou essa montanha específica como se fosse o sítio mais sensível de todo o reino? Eles abriram outros sítios arqueológicos. Convidaram pesquisadores internacionais para estudar ruínas nabatistas antigas. Chegaram até a iniciar uma grande iniciativa de turismo em torno de locais históricos, mas não as leis para Jabal al-Luz. Nunca as leis para Jabal al-Luz. E se tudo o que nos disseram estiver errado, e se o verdadeiro Monte Si estiver lá o tempo todo e a maior descoberta da história da arqueologia estiver trancada atrás de uma cerca no deserto saudita, a montanha permanece em silêncio, escondida atrás de cercas no deserto Jabal al-Luz, permanece intocada e inexplorada e oficialmente ignorada. No entanto, suas sombras continuam a suscitar uma das questões mais importantes da história. A verdadeira localização do Monte Si onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos. Se as evidências em torno dessa montanha forem mera coincidência, então talvez seja a coincidência mais extraordinária já vista pela arqueologia. Mas se não for, então em algum lugar dentro daquela rocha pode estar a lendária Arca da Aliança aguardando após 3000 anos de silêncio. A história sempre deixou pistas. A verdadeira questão é se estamos preparados para encarar o que essas pistas podem revelar. Porque se a verdade está escondida dentro daquela montanha, quem exatamente tem se certificado de que o mundo nunca a encontre